Fala, meus queridos concurseiros, professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 16ª aula da playlist PM do Estado de São Paulo com a FGV. Nessa aula eu termino a correção do nosso simulado, corrigindo das questões 11 a 15. Também deixarei aí na descrição deste vídeo links de playlists completíssimas envolvendo teoria e exercícios sobre razão, proporção, médias e prismas, tá? Peço também, gente, para vocês aí, para ajudar o crescimento aqui do canal do Tio Carlinhos, que dê um like aí no nosso vídeo, beleza? Então, como dizia minha querida mamãe, chegou a hora da onça beber água. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá então, a nossa aula 16 está finalizando aí o nosso simulado. Questão 11, 2024. As medidas dos ângulos internos de um quadrilátero convexo são inversamente proporcionais a 2, 3, 4 e 6. A diferença entre as medidas do maior e do menor ângulo nessa ordem é igual a... Bem, então vamos indicar aqui primeiramente, gente, os ângulos, tá, do nosso quadrilátero aqui, tá? São 4 ângulos. Vamos indicar esses ângulos por A, B, C e D, tá? Então tá aqui os 4 ângulos. Tá dizendo que eles são inversamente proporcionais. O que é o inverso de 2? É meio. Inverso de 3 é 1/3. Inverso de 4 é 1/4. Inverso de 6 é 1/6. Então, eles são inversamente proporcionais a esses valores. Ó. Então, vamos colocar o A como inversamente proporcional a 2. Então, A, qual que é o inverso de 2? É meio. A está para meio. Tá? O inverso de 3, eu vou usar como ângulo B. Assim como B está para 1/3, né? O inverso de 3 é 1/3. Assim como o ângulo C está para 1/4, né? O inverso de 4 é 1/4. E o ângulo D, inversamente proporcional a 6, está para 1/6. Todas essas proporções nela, tá? Tem que dar o mesmo valor, que eu vou indicar aqui por K, que é a chamada constante de proporcionalidade. Então, eu vou igualar cada uma das proporções à constante de proporcionalidade. Então, o A está para meio, igual a K, porque todos têm que dar o mesmo valor. Passo o meio, que está dividindo, multiplicando o K. Então, o ângulo A será igual a meio vezes K, K sobre 2. Aí, igualo a proporção B sobre 1/3, também a K, porque todos têm que dar o mesmo valor, que é o K. Passo 1/3 multiplicando, né? Então, B, o ângulo B, será igual a K sobre 3. O ângulo C está para 1/4, né? Essa divisão tem que dar a constante de proporcionalidade, que é o K. Passo 1/4 multiplicando, então o ângulo C será igual a K sobre 4. E o ângulo D está para 1/6. Essa divisão tem que dar a constante de proporcionalidade. Passo 1/6 multiplicando o K. Então, D igual a K sobre 6. Tá? Lembrando que a soma dos 4 ângulos de um quadrilátero, então, se eu somar o ângulo A mais o ângulo B, mais o ângulo C, mais o ângulo D, tem que dar 360 graus, que são a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. O A é K sobre 2, então nós vamos descobrir a constante K, depois nós descobrimos os ângulos. O ângulo B é K sobre 3, mais K sobre 3. O ângulo C é K sobre 4, mais K sobre 4. O ângulo D é K sobre 6, mais K sobre 6.
isso igual a 360 graus, tá? Então agora vamos resolver essa igualdade. Tiramos o mínimo, o MMC de 2, 3, 4 e 6, tá? O MMC é 12. Aí divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, ok? 12 dividido por 2 dá 6 vezes K, 6K. 12 dividido por 3 dá 4 vezes K, 4K. 12 dividido por 4 dá 3 vezes K, 3K. 12 dividido por 6 dá 2 vezes K, 2K. Então aqui vai ficar 6K mais 4K mais 3K mais 2K. Igual, né? Tira o mínimo dos dois lados da igualdade. Embaixo do 360 é 1. 12 dividido por 1 dá 12 vezes 360 vai dar 4.320. Tirou o mínimo dos dois lados da igualdade, galera. Simplifica os denominadores. 6K mais 4K dá 10 mais 3 dá 13 mais 2K dá 15K. Então daqui eu vou tirar que 15K é igual a 4.320. O 15 está multiplicando, passa dividindo, vai dar K igual a 288. Eu quero a diferença entre o maior e o menor ângulo, tá? Então, o maior ângulo é aquele onde o K é dividido pelo menor valor, seria o ângulo A. O maior ângulo seria o A, onde o K é dividido por 2, ou seja, 288 dividido por 2. Que eu quero a diferença entre o maior e o menor. E o menor ângulo, então 288 dividido por 2 vai dar 144. O menor ângulo é aquele onde o K tem o maior denominador, que seria, no caso, o ângulo D, onde o K está sendo dividido por 6. Então, 288 dividido por 6, tá? Vai me dar 48 graus. Eu quero a diferença entre eles. Então, 144 menos 48, a diferença vai dar 96 graus, tá? Resposta alternativa A de Amora. Uma questãozinha envolvendo, né, razões inversamente proporcionais, juntando, né, dentro de uma situação problema com a geometria plana, beleza? Vamos lá para a próxima questão. Bem, questão 12, é uma questão 2022. A tabela a seguir mostra o número de funcionários de uma empresa por sexo e por nível de escolaridade. Então está aqui a nossa tabelinha. Aí quer saber o valor de y menos x, tá ok? Gente, olha, para poder descobrir o valor de x e y, vamos ter que ir completando a tabela. Observa aqui que o total de homens é 45. Se com um nível superior eu tenho 20, sem nível superior eu vou ter que ter aqui 25. 25 aqui, ó. Tá? Bem, vamos pegar a última coluna da nossa tabela. Olha, o total de pessoas aqui é 100. Se 100 nível superior são 70, então com nível superior eu vou ter 30. Agora fica fácil para descobrir o valor de x e y. Na primeira linha da nossa tabela, com nível superior são 20 homens mais x mulheres. Então, 20 mais x tem que ser igual a 30. Daqui eu já descubro o valor do x. O 20 está somando, passo subtraindo 30. 30 menos 20, 10. Bem, sem nível superior, eu tenho 25 homens mais y mulheres. Isso tem que me dar um total de 70. 25 está somando, passa subtraindo 70, y igual a 45.
o que o exercício está pedindo? Y menos x. Então, y menos x, 45 menos 10, 35. Resposta alternativa D de dado, tá? Então, é uma questão aí envolvendo análise de uma tabela, tá? Vamos lá para a próxima questão. Aqui, olha, a questão 13. Prova de 2024, tá? O que está pedindo? Há uma lista de 10 números positivos. Acrescenta-se o número 7, de modo que a média aritmética da nova lista, formada por esses 11 números, passa a ser 8. Antes da inserção do número 7, a média aritmética dos 10 números originais esteve entre... Aí estão aqui os valores. Gente, olha, eu tinha 10 números, eu não sei os valores. Vamos indicar aqui por x1 mais x2, aí por aí vai, tá? Mais x3, mais x4, então mais x9, mais x10. Aí o que eu fiz? Eu acrescentei o 7, então eu passei a ter 11 números nessa sequência. A média aritmética desses 11 números é igual a 8. Então, vou, média aritmética, somo os 11 números e vou dividir por 11. Tá? Isso é a média. Esta média tem que ser igual a 8. Bem, daqui dá para saber a soma dos 10 primeiros números antes de acrescentar o 7. Ó. O 11 está dividindo, passa multiplicando o 8. Então, o x1 mais o x2, mais o x3, 4, 5, 6, até o x10, x9, mais o x10, mais 7, tem que ser igual a 88. 7 está somando, passa a subtraindo. Então, de x1 até o x10, né, os 10 primeiros ali, x1 mais x2, por aí vai, até chegar no x10. 7 está somando, passa subtraindo. Então, vai dar 81. Então, a soma daqueles 10 primeiros números dava 81. Eu quero saber a média deles. Então, olha, M10, eu vou indicar que seria a média dos 10 ali. Seria o 81, que seria a soma de todos, dividido por 10. Então, a média vai dar 8,1, tá? Então, olha, vai estar entre que valores? Vai estar aí na alternativa A, né? 8,1 está entre 8,7 e 8,12, tá? Então, é um exercício aí envolvendo a estatística, média aritmética. Beleza, galerinha? Tranquilo aí, né? Então, vamos lá para a nossa próxima questão aí, a questão 14. Tá? Bem, vamos lá para a questão 14. Bem, a questão 14 é 2024. Juninho tinha certa quantidade de bolinhas de gude e decidiu reparti-la com os amigos. Deu, então, a metade dessas bolinhas para Antônio. Em seguida, do que sobrou da primeira doação, deu 1/3 para o Bruno. Depois, deu 1/4 do que ainda possuía após a segunda doação para César. Se Bruno recebeu de Juninho exatamente 14 bolinhas, após as 3 doações, a quantidade de bolinhas que ainda restaram para Juninho corresponde a um número múltiplo de... Então, aqui as alternativas. Bem, gente, vamos lá. Vamos montar aqui bem tranquilo. Bem devagar para vocês entenderem. Ó, Juninho tinha X bolinha. O que ele fez? Ele deu a metade para o Antônio. Então, se ele deu a metade para o Antônio, eu vou indicar por A. O Antônio vai receber X sobre 2 bolinhas. Então, vai sobrar quanto? Se ele recebe X sobre 2,
sobraram. Tá? X sobre 2. Não é isso? Tá? Sobrou a metade. Ele deu a metade para o Antônio, vai sobrar a metade. Aí o que está dizendo aqui? Ó? Em seguida, do que sobrou, que foi o X sobre 2 da primeira doação, deu 1/3 para o Bruno. Então, o Bruno eu vou indicar por B. Então, sobrou X sobre 2, ele deu 1/3 para o Bruno. Então, seria 1/3 de X sobre 2. 1/3 de X sobre 2 é multiplicar 1/3 por X sobre 2. Multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Então, o Bruno recebeu X sobre 6 bolinhas. Depois ele deu 1/4 do que ainda possuía. Poxa, eu tenho que ver quanto que vai sobrar após a segunda doação. Tá? Então, após a segunda doação, vamos ver quanto que vai sobrar. Ele tinha X sobre 2, deu X sobre 6 para o Bruno. Então, vamos pôr as continhas aqui. Seria X sobre 2 menos X sobre 6. Tá? Tiro o mínimo aqui para poder fazer a subtração. Vai dar 6. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 6 dividido por 2 dá 3, vezes x dá 3x. 6 dividido por 6 dá 1, vezes x dá x. Então, vai sobrar aqui 2x sobre 6, que, simplificando por 2 e por 2, vai dar x sobre 3. Então, após a segunda doação, sobrou isso. Por que eu tive que fazer, né, essa subtração? Porque, olha, depois deu 1/4 do que ainda possuía. Ele possuía x sobre 3 ó, para o César. O César vou indicar por C. Ele deu 1/4 de x sobre 3. 1/4 de x sobre 3. Multiplico o numerador com o denominador. Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, o César recebeu x sobre 12 bolinhas. Bem, se Bruno recebeu de Juninho exatamente 14 bolinhas, ó, então já dá para descobrir a quantidade de bolinhas, porque o Bruno recebeu 14 bolinhas. O Bruno é quem? É o x sobre 6. Ó. Então, x sobre 6 igual a 14. Passo 6 multiplicando. Então, era um total de quanto? Um total de 84 bolinhas. Tá? Bem, depois das 3 doações, quanto que restou, né, para ele? Bem, vamos descobrir aqui quanto que o César recebeu. O César recebeu x sobre 12, 84 sobre 12. Tá? Então, o César recebeu 7 bolinhas. O Antônio, né? O Antônio recebeu x sobre 2. 84 dividido por 2. Ele recebeu 42 bolinhas. Tá? Bem, e o Juninho tinha x bolinhas, tinha 84 bolinhas. Então, após as 3 doações, então ele tinha 84 menos o que ele deu para o Antônio, que foi 42, mais o que ele deu para o Bruno, que foi 14, mais o que ele deu para o César, que foi 7. Tá? Então, aqui vai dar 84 menos 42 mais 14 mais 7 vai dar 63. Então, sobraram 21 bolinhas. 21 é múltiplo de quem? É divisível por 4? Não. Por 5? Não. Por 6? Não. 21 é divisível por 7. Não. Dá uma divisão exata aqui por 7. 21 por 7 dá 3. Então, 21, né, seria múltiplo aí de 7. Então, a resposta aqui, alternativa D de dado. Tá? Então, é um probleminha envolvendo, né, frações, tá? Né? Uma situação aí com operações com frações, uma situação problema. Beleza, galera?
Então vamos lá para a próxima questão. A última aqui para a gente finalizar. Prova de 2024. A figura a seguir apresenta uma caixa no formato de um paralelepípedo com as medidas de suas dimensões registradas. Então eu tenho aqui o comprimento 15, largura 10, altura x. Tá? Assinale a opção que representa a expressão algébrica referente à área da superfície toda. Então, olha, a área total de um paralelepípedo reto retângulo, olha bem, gente, vamos fechar aqui a nossa figura. Né? Tá aqui o nosso paralelepípedo. Observe que a base inferior e a base superior têm as mesmas dimensões, que é 15 por 10. Então, eu tenho duas áreas de 15 por 10. Tá? Duas áreas aí, não pode esquecer disso. Duas áreas de 15 por 10. Eu quero a área total. Então, duas áreas de 15 por 10. Que é a base inferior, a base superior. Mais as áreas laterais, olha aqui, ó. Eu tenho essa lateral aqui à direita, que eu estou riscando aqui em verde, e a lateral esquerda aqui, ó, que é 10 por x, né? Porque é um retângulo aqui, paralelepípedo, né? As faces são retângulos. Então, mais duas áreas de 10 vezes x. E mais duas áreas, que é frente e fundo, que são áreas iguais, olha, que eu vou riscar aqui a amarela, de 15 por x, ó. 15, altura x, ó, e o fundo também. Então, mais duas áreas aí de 15 vezes x. Então, aqui nós vamos fazer as multiplicações, vamos ter a área total. 2 vezes 15, 30 vezes 10, 300. 2 vezes 10 dá 20, vezes x dá 20x. 2 vezes 15 dá 30, vezes x dá 30x. Dá para agrupar aqui, olha, 20x com 30x, né? Vai dar 50x mais 300. Essa é a área total do nosso paralelepípedo. Resposta aqui, alternativa A de Amora. Né? Então, uma questão envolvendo aí sólidos geométricos. Beleza, galera? Então tá aí, olha. Aqui eu encerro mais uma aulinha aí da nossa playlist, tá? Dúvida em qualquer um dos exercícios resolvidos, deixe nos comentários que eu vou ter o maior prazer em atender. Galera, não esqueça aí de dar um like no nosso vídeo. Vamos ajudar aqui no crescimento do canal do Tio Carlinhos. Beleza, galerinha? Tá? Se inscreva para ter notificações de novas aulas. Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!